Olá pessoal, beleza? Então, vamos para a nossa segunda aula de MRUV, né? Então eu queria mostrar para vocês o seguinte, essa questão que a gente fez na última aula, questão 4, a gente já fez na última aula, né? Espero que você tenha feito essa aula primeiro, a primeira aula, né? Essa aqui já é a segunda. Então é o seguinte, olha, o que eu queria mostrar? A gente não vai resolver ela de novo não, só queria mostrar o seguinte, repare que passou um segundo, passou um segundo, passou um segundo, passou um segundo, passou um segundo. Vai, Edi. Beleza. Não tô acompanhando, porque beleza. E daí? E daí o seguinte, presta atenção no seguinte, ó. Repara aqui que passou um segundo e a velocidade diminuiu 2 metros por segundo. Diminuiu 2. Diminuiu 2. Diminuiu 2. Diminuiu 2. Então, a cada segundo, a velocidade diminuiu 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade diminuiu 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, isso vai te dar, a cada é dividido por, né? A cada segundo, a cada 1 segundo. Então, por isso que a aceleração foi 2 metros por segundo ao quadrado. Isso que quer dizer uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, que a cada segundo você reduz a sua velocidade de menos, né? De menos 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade diminui 2 metros por segundo. Beleza? Isso quer dizer essa aceleração, inclusive, que o exercício deu aqui pra gente, né? Ed, foi muito mais fácil calcular assim do que aquele jeito que você fez no exercício lá. Sim, porque nesse aqui, ele me deu a cada 1 segundo, aí fica fácil, né? Mas eu tenho que te ensinar de um jeito que vai resolver qualquer caso. Por exemplo, se ele der uma tabela, tempo e velocidade, der o tempo 3, o tempo 8, a velocidade 5 e a velocidade 12, você tem que saber calcular aqui também, mesmo não sendo de 1 em 1 segundo. Tá? Aquele jeito lá você calcula de qualquer tabela. Mas nessa aqui que é a cada 1 segundo, é só você ver quanto que aumentou ou diminuiu a velocidade em 1 segundo, você vai ter sua aceleração. Tá? Isso é muito importante para você entender o que significa esse valor da aceleração. Inclusive, a gente vai fazer um exercício depois que vai mostrar exatamente essa teoria. Beleza? Então, vamos seguindo. É dada a função v igual a 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metro por segundo. Então, o tempo está em segundos e a velocidade está em metros por segundo. Tá. Isso aqui é uma função de velocidade por tempo. Olha, anota essas coisas. Eu passei batido lá na teoria porque eu vou explicar isso nos exercícios, nessa fórmula aqui. Primeira coisa, velocidade por tempo, primeiro grau, né? Tem desse jeito aqui. O que você vai entender? É o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Porque é só o seguinte, se a função de velocidade por tempo fosse v igual a 7, v igual a 7, isso aqui é uma função constante, né? Então, nesse caso, é a função do primeiro grau com o a diferente de zero aqui, tá? Essa aqui seria uma função do primeiro grau em que apenas você não tem valor de tempo aqui, não tem t aqui. Então, a velocidade ela é sempre 7, é um valor constante. Nesse caso, você tem um movimento retilíneo uniforme. Agora, no nosso exercício, por exemplo, v igual a 12 menos 2t, aqui eu tenho v igual a 12 menos 2t. O que acontece aqui? Aqui vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque aqui, esse movimento retilíneo uniformemente variado vai ser assim, por quê? Porque aqui a velocidade depende do tempo e é uma função do primeiro grau entre os dois. Tá bom? Então, isso aqui que vocês têm que entender. Beleza, entendeu isso? Beleza. Então, toda vez que a velocidade variar com o tempo, você sabe que está trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado, tem aceleração. E aí é importante que você identifique que a função é a velocidade, em um momento que você quiser, vai depender da velocidade inicial, da aceleração e do tempo. Então,
Desse jeito que o exercício deu aqui, ele já deu esses caras aqui definidos, tá? Eu vou falar para você daqui a pouco sobre isso. Mas é importante que você veja o seguinte, ó. Esse cara aqui é a velocidade inicial, é o cara que está sozinho, e a aceleração é sempre o número que está junto do t. Então vamos ver o exercício. Letra A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Gente, a função é velocidade é igual a 12 menos 2t. O cara que está sozinho nessa função, que no caso aqui é o 12, ele é a sua velocidade inicial. Então, a gente já pode responder na letra A, que a velocidade inicial é 12. Como ele falou que as velocidades estavam em metros por segundo, eu coloquei aqui metros por segundo. E aqui, ó, a aceleração é o coeficiente do t, o cara que está na frente do t, que está multiplicando t. Quem está multiplicando t aqui, nesse caso? É esse menos 2. Então, menos 2, ele é a nossa aceleração. Então, a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, é isso que você tem que enxergar. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Aí, olha só. Agora a gente vai usar essa função. A função é V igual a 12 menos 2t. Olha só. Essa função, agora você vai entender para que serve essa função. Essa função serve para o seguinte. Se você tiver o tempo, se você quiser saber em um determinado tempo, você vai saber a velocidade nesse tempo. Por exemplo, no tempo igual a 2 segundos, que foi esse tempo aqui que o exercício pediu, um deles. A velocidade, aqui ó, 12 menos 2t. 12 menos 2 vezes o tempo, que é 2. Então, 12 menos 4, a velocidade vai ser 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Então, quando o tempo é 2, a velocidade é 8 metros por segundo. Lembrando que a aceleração desse cara sempre foi constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa parte aqui, como a aceleração é negativa e a velocidade foi positiva, quando eles têm sinais trocados, o movimento é retardado. O movimento foi retardado. No tempo de 2 segundos, o movimento foi retardado porque a aceleração sempre foi negativa e aqui em 2 segundos a gente calculou a velocidade como 8. Beleza. Agora, eu vou fazer o tempo igual a 8 segundos. Esse outro tempo que o exercício pediu aqui. Tá? Então, no tempo de 2 segundos, a gente já respondeu que ele é retardado. No tempo de 8 segundos, a velocidade é 12 menos 2t. Então, é 12 menos 2 vezes o tempo. O tempo vale 8. Então, é 12 menos 16, que dá menos 4. Então, quando o tempo é 8 segundos, a velocidade é menos 4 metros por segundo. Então aqui eu consigo ver que se o tempo é 8, a velocidade vai ser menos 4. Agora, a aceleração ela é constante, ela é sempre menos 2 metros por segundo ao quadrado. Mas o tempo todo ela vai ser esse valor? Sim. Uma característica do MRUV é que a aceleração é sempre aquele valor. Então, a aceleração vai ser sempre menos 2 nesse exercício aqui. Ela não muda o valor, se tratar de um MRUV. Então, como aqui a velocidade agora é negativa, e a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, a gente tem os dois com o mesmo sinal. Olha que interessante. A aceleração negativa, mesmo assim, vai ser um movimento acelerado. Vai ser um movimento acelerado. Olha que interessante. Mesmo a velocidade sendo negativa, a aceleração sendo negativa, foi um movimento acelerado. Não tem questão de sim, só o sinal de 1. Você vai comparar sempre o sinal da aceleração com o sinal da velocidade para saber se é acelerado ou retardado. Se os dois têm o mesmo sinal, é acelerado. Se os dois têm sinais contrários, é retardado. Beleza? Letra C. Verifique se há mudança de sentido. Bom, mudança de sentido vai ocorrer sempre quando a velocidade for igual a zero.
para ter mudança de sentido vai ser quando a velocidade for igual a zero, tá? E aí o seguinte, para que no MRUV tenha mudança de sentido, a velocidade inicial tem que ser sinal diferente da aceleração. Velocidade inicial tem que ter sinal contrário ao da aceleração. Gente, essa parte de MRUV, ela envolve muito função. Então, vá com muita calma e vá. Leia, anote, porque as coisas elas vão ficando mais claras. Vão ficar mais claras, porque eu vou fazer muito exemplo. Eu vou voltar, vou fazer mais exemplo, vou fazer exercício, até ficar muito claro para vocês, tanto a parte de função quanto essa parte de MRUV, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com função, com gráficos, então a gente vai ter que ir com muita calma. Então, nesse caso, a gente viu que a velocidade inicial era positiva, a velocidade inicial era 12 metros por segundo. E a aceleração, ela era negativa, a aceleração era menos 2 metros por segundo. Então, ao quadrado. Então, sim, haverá mudança de sentido. Essa é a primeira pergunta. E se houver, determine um instante. E para determinar um instante, sempre para você determinar o instante de mudança de sentido, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a função de velocidade por tempo. Sempre, tá, gente? Sempre assim. Para saber mudança de sentido, você vai pegar a função de velocidade por tempo e vai igualar esse cara aqui a zero, a velocidade a zero. Beleza? Então, a função era essa, você vai substituir isso aqui por zero e vai resolver essa equação. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. É só fazer a resolução da equação do primeiro grau, sempre igualando a zero. Então, pedir o instante, o tempo que vai mudar de sentido, você vai igualar a função de velocidade por tempo a zero. Vou jogar o menos 2t para lá, ele passa positivo, era menos 2t, passou para o outro lado, ele passa positivo, troca o sinal, igual a 12. O t, esse 2 está multiplicando o t, ele passa dividindo. Edi, não passa menos 2, não, não. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Se ele está dividindo, passa multiplicando. Agora, aqui ele estava subtraindo, passou para o outro lado. Eu passei tudo aqui junto para o outro lado, trocando o sinal. Aí eu troco o sinal. Mas se você vai passar dividindo ou vai passar multiplicando, aí não troca o sinal, não. Então, aqui o tempo foi igual a 6 segundos. E aqui está resolvido o nosso exercício. Beleza? Então, fechou isso aqui. Olha, a gente ainda tem mais duas fórmulas, tá, de MRUV. A gente vai ter a função de posição por tempo e vai ter ainda o Torricelli, tá? Que é basicamente uma combinação entre essa função de velocidade por tempo e a de posição por tempo, e a de Torricelli ela não tem tempo. Essa é a grande história da Torricelli, mas a gente vai ver depois. Então vamos com calma, vamos aprender a mexer bem com essa aqui. Mais uma. Eu queria que você parasse, tentasse fazer, né? Parou, fez, né? Então vamos lá. É dado movimento cuja velocidade escalar obedece à função. Então, primeira coisa que eu queria que você observasse, que é uma função de velocidade por tempo. Então, é um MRUV, né? Porque tem variação de velocidade em relação ao tempo, e essa variação é uniforme, né? Variada, uniformemente variada. Beleza. Então tá. O que vai acontecer aqui? Função de velocidade por tempo. A gente sabe que a função de velocidade por tempo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então você já sabe que o cara que está sozinho aqui nessa função de velocidade por tempo, presta atenção, essa função de velocidade por tempo. Depois vai ter de posição. Você está vendo essa aqui, hein? Não mistura as coisas não, hein? Velocidade inicial é igual a 3 metros. Aliás, desculpa, porque aqui ele está falando tudo em quilômetro por hora e hora. Então aqui agora vai ser quilômetro por hora. E a aceleração vai ser o cara que está junto do t. Espero que você tenha feito tudo certinho. Então ficou quilômetro por hora ao quadrado. Como estava quilômetro por hora e hora, ficou aqui. Então essa aqui é a nossa letra A. Velocidade inicial. E essa aqui é a letra B.
Achei que eles iam pedir os dois juntos, como foi na outra. Letra C. A velocidade escalar no instante t igual a 1. Então, ele quer saber a velocidade quando o tempo vale 1. Então, é simplesmente fazer a substituição, né? Então, velocidade é igual a 3 menos 2t. Então, a velocidade vai ser 3 menos 2 vezes 1. Então, a velocidade vai ser 3 menos 2. A velocidade vai ser 1 km por hora. Essa é a resposta da letra C. Essa aqui é a resposta da letra C. Letra D. Em que instante o móvel muda de sentido? Então, ele já está afirmando, inclusive, que vai mudar de sentido. A gente sabe que para mudar de sentido, o sinal da velocidade inicial, que no caso a velocidade inicial é 3, então é positivo, e o sinal da aceleração tem que ser contrários, né? Tem que ser um movimento inicialmente retardado, porque ele vai estar num sentido, ele vai parar e vai começar a andar no outro sentido. Então, ele vai diminuindo a velocidade, o módulo dela para e depois vai para o outro sentido. É isso que acontece para ele mudar de sentido, né? Ele está indo numa direção, para e começa a andar na outra. Então, a gente sabe que a função aqui é v igual a 3 menos 2t. Como eu quero a hora que ele muda de sentido, a gente aprendeu que ele muda de sentido quando a velocidade aqui fica zero. Então, fechou aqui, vou jogar o 2t para lá, ele passa positivo. E igual a 3. O t vai ser 3 dividido por 2. O t vai ser 1,5 horas. Então, esse é o nosso tempo. É a resposta da letra D. Espero que você tenha acertado. Beleza? Então, isso que você precisa saber da função de velocidade por tempo, tá? Depois a gente vai fazer mais exercícios em que a gente vai aprender, inclusive, a achar a velocidade inicial e a aceleração, como a gente fez naquelas tabelas, mas isso a gente vai fazer em gráficos. Geralmente, a prova pede em gráficos, tá? Então, você já tendo a velocidade inicial e a aceleração, você utiliza dessa forma como a gente aprendeu nesse exercício. Vamos lá, vamos para alguns exercícios. A aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que... O que significa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Inclusive, ela é constante. O que significa? Significa o quê? Vamos lá. Em cada 5 metros, a velocidade varia 5 metros por segundo. Em cada segundo são percorridos 5 metros. A cada segundo, a velocidade varia de 5 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Em cada segundo, em cada 5 metros, a velocidade não. A velocidade escalar permanece sempre igual. Não, aí seria um MRU e não tem aceleração. Beleza? Espero que você tenha acertado essa questão. Vamos seguindo. Quando o motorista aumenta sua velocidade de um automóvel, para aí tenta fazer, de 60 km por hora, ou seja, de uma velocidade inicial de 60 km por hora para 78 km por hora. Opa, então ele foi de uma velocidade e foi para outra. Em 10 segundos, então isso aqui já foi a variação do tempo, 10 segundos, ele está comunicando ao carro uma aceleração média em metro por segundo ao quadrado. Então, ele quer que a aceleração esteja em metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, essa variação de velocidade, ela tem que estar em metros por segundo e aqui tem que estar em segundos. Então, fazendo aqui a nossa conta, a variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, eu converti o 60 para metro por segundo, converti o 78 para metro por segundo e depois joguei aqui. Pode fazer assim? Pode, mas você fez duas contas. Eu vou fazer uma só. A velocidade final, 78 menos a inicial, 60. A variação de velocidade deu 18 km por hora. Então, é mais fácil você dividir por 3,6 depois que fizer a variação de velocidade. Então, fazendo aqui
o 18 dividido por 3,6, isso aqui vai dar 5 metros por segundo, né? Acredito que seja 18 dividido por 3,6. Estou sem o celular aqui. Então, 18 aqui, tem uma casa decimal aqui, vou acrescentar a vírgula, coloquei uma casa decimal, tiro a vírgula agora, que os dois têm a mesma quantidade de casas decimais. Isso aqui vai dar 5, que dá 30 sobre 3, 150. Deu 180 certinho. Então, a velocidade, a variação de velocidade deu 5 metros por segundo. Então, a aceleração foi 5 dividido pelo tempo, que foi 10. Então, 5 dividido por 10 dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o desavisado que não fizesse a conversão, colocaria aqui 18 dividido por 10 daria 1,8 e não acertaria na letra E, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos continuando. Espero que você tenha acertado, hein? Vamos lá. Faz essa aqui agora, ó. Vamos lá. Uma lancha de salvamento patrulhando a costa marítima a velocidade de 20 km por hora. Então, essa era a velocidade que ela estava. Recebe o chamado de socorro e verifica que em 10 segundos, então isso aqui parece um tempo, né? A lancha atinge uma velocidade de 128 km por hora. Então, isso aqui era a velocidade que ela estava, isso aqui foi a velocidade que ela ficou no final, e isso aqui foi a variação do tempo. Para eu ter aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. Como eu estou vendo que todas as respostas estão em metros por segundo ao quadrado, eu concluo que eu tenho que chegar com a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. E para isso, eu vou fazer a variação de velocidade em metros por segundo ao quadrado, né? Eu vou fazer de novo a conta direto em quilômetros por hora, 128, que é o final, menos a inicial, que foi 20. A variação de velocidade deu 108 quilômetros por hora, que eu vou dividir por 3,6, porque para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, isso dá 30 metros por segundo, né? 108 dividido por 3,6, acrescenta uma casa decimal aqui, tira a vírgula, isso aqui deu 3, dá 108, resto 0, desceu esse outro 0, deu 0, a gente põe o 0 aqui, resto 0. Então, deu 30 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser 30 dividido por 10. Cortou o 0 com 0, a aceleração deu 3 metros por segundo ao quadrado, que é a letra A. Beleza? Então, é isso. Vamos lá, vamos seguindo. Essa aqui eram os exercícios que a gente utilizava essa fórmula aqui, que a gente aprendeu até agora de MRUV. Estou fazendo agora exercícios da primeira parte, que é essa fórmula aí, e agora, vou fazer mais um agora, mas daqui a pouco a gente vai fazer exercícios sobre a segunda parte do que a gente aprendeu em MRUV, que é a função de velocidade por tempo. Um caminhão com velocidade escalar inicial, velocidade inicial, essa aqui é freado e para em 10 segundos. Então, o tempo foi de 10 segundos e ele para. Então, se ele parou, a velocidade final dele é 0. Era importante entender isso. Aceleração escalar é média do caminhão durante a freada. Tem módulo. Isso aqui é importante, essa palavra. Daqui a pouco a gente vai explicar ela. Então, a aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo. De novo, as respostas estão todas em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou fazer a variação da velocidade, que é a velocidade final menos velocidade inicial. Eu vou fazer ela e vou deixar ela em metros por segundo. Então, a variação da velocidade final foi 0. Olha só que interessante. 0 menos 36. Então, a variação da velocidade é menos 36 quilômetros por hora, que dividido por 3,6 dá uma variação de velocidade de menos... Ah, Edi, eu fiz com sinal... Eu fiz 36 menos 0, deu positivo, deu a mesma resposta que você vai achar aí. Deu, nesse exercício deu, mas cuidado, outros não vão dar. Então, presta muita atenção nisso. É final menos inicial. Ah, não é o maior menos o menor, não. Era final menos inicial. A final foi o 0. Tá? Então, isso que eu estou querendo te dizer. Porque tem gente que às vezes coloca aqui 36 menos 0. E aí faz que a variação de velocidade seria 36. Na verdade, ela foi
menos 36. Nesse exercício não vai fazer diferença, mas em outros pode fazer. E esses são esses exercícios que deixam você para trás, tá bom? Deixa sua aprovação para lá, por um detalhe, um capricho, né? Na hora de fazer com muito cuidado. Então, a variação de velocidade deu 10 metros por segundo ao quadrado, aliás, 10 metros por segundo, a variação de velocidade. Então, deu menos 10, dividido pelo tempo, que foi 10. Então, a aceleração deu menos 1 metro por segundo ao quadrado. Como este exercício pediu o módulo, ele não quer o sinal, ele quer apenas o valor. Então, o módulo da aceleração é apenas o valor sem o sinal. Então, o módulo da aceleração seria 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, seria isso nessa questão. Fechou, né? Então, vamos seguindo. Vamos acender a luz aqui, que já está ficando um pouco escuro, mas essa aqui já ajuda um pouquinho. Agora, nós vamos fazer exercícios sobre a função de velocidade por tempo, né, que a gente já aprendeu. Um determinado corpo se desloca com a velocidade escalar em metros por segundo, então a velocidade está em metros por segundo, que obedece à velocidade igual a 20 menos 3t, em que t é medido em segundos. Então, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Beleza, e aí? E aí o seguinte, a partir dessas informações, pode-se afirmar que no instante t igual a 3 segundos, então no tempo de 3 segundos, o movimento desse corpo é... Bom, vamos analisar essa função primeiro. Primeira coisa que a gente tem dela, trata-se de um MRUV. Segunda coisa que a gente consegue observar nela, né? Trata-se de um MRUV porque é velocidade em função do tempo e está variando aqui, é uma função do primeiro grau, depende do tempo. Segunda coisa que a gente consegue observar dessa função aqui, a velocidade inicial é 20, né? 20 metros por segundo. Outra coisa que a gente consegue observar aqui, a aceleração é o menos 3. Mas ele não quer, inicialmente, a velocidade era 20, a aceleração era menos 3. Essa aceleração, inclusive, ela é constante. Ela é o mesmo valor o tempo todo. Tá, beleza, porque é um MRUV. Tá, e ele quer saber no tempo 3. Vamos saber como é que estão as coisas no tempo 3. A função é 20 menos 3t. No tempo 3, velocidade vai ser 20 menos 3 vezes 3. A velocidade vai ser 20 menos 9. A velocidade vai ser 11 metros por segundo. Bom, a velocidade deu uma velocidade positiva e a gente viu que a aceleração ela é o tempo todo negativa. Então, quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, a gente tem um movimento retardado. E como a velocidade é positiva, aí é exclusivamente de acordo com o sinal da velocidade, é um movimento progressivo. É progressivo, retardado. Velocidade positiva, progressivo. Como o sinal da velocidade é contrário ao sinal da aceleração, ele é retardado. Então, a gente tem um movimento progressivo retardado. Esse é a nossa resposta. Então, aqui ele me deu um tempo. Essa questão da velocidade inicial aqui foi mais por curiosidade, a gente não precisava, mas a gente precisava entender que a aceleração era menos 3. Beleza? Ótimo exercício para a gente ver isso, né? Se o movimento de uma partícula é retrógrado, bom, se ele é retrógrado, a gente já sabe que a velocidade dele é negativa. E ele é retardado. Bom, retardado, a aceleração vai ter um sinal contrário ao da velocidade. Então, a gente sabe que a aceleração é positiva. Então, a aceleração escalar da partícula é nula? Não. Porque se fosse nula, não seria nem retardado nem acelerado, seria uniforme. Constante. Ué, você falou que a aceleração é constante. Sim, falei que no MRUV. Mas ele, em momento algum aqui, falou que é um MRUV. Olha a pegadinha. Variável, também não sei. Pode ser constante ou pode ser variável. Ele não me deu nenhuma informação sobre isso. Retrógrado e retardado só me disse se a velocidade é positiva ou negativa, retrógrado e progressivo, velocidade positiva e velocidade negativa. Acelerado e retardado me diz o sinal da aceleração de acordo com o sinal da velocidade. Então, a única coisa que eu consigo observar é que a aceleração é
positiva. Agora, se ela era constante ou variável, eu não conseguia informar pelas informações que foi me dado no texto. Edmar, você falou que no MRU-V era aceleração constante. Sim, MRU-V. Aqui ele não falou em momento algum que era MRU-V. O fato de um corpo ter um movimento retrógrado ou progressivo, ou ter um movimento acelerado ou retardado, não diz se é MRU, MRU-V. Tá certo? Pode ter outros tipos de movimentos. O MRU e o MRU-V são aqueles que a gente estuda mais a fundo, mas existem outros. Então, cuidado com isso, tá? Se atenham ao que você sabe. Eu sei que progressivo e retrógrado me diz se a velocidade é positiva ou negativa. O acelerado e retardado me diz o sinal da aceleração. Se ele é igual ao da velocidade ou contrário da velocidade. Não me diz se é um MRU-V ou não, né? Se é uma aceleração constante ou se é uma aceleração variável. Muita gente marca isso aqui achando que seria constante, mas em momento algum dava para ver que era MRU-V. Um móvel realiza um movimento retilíneo com velocidade escalar dada em unidade do sistema internacional. Então, o sistema internacional, velocidade em metro por segundo, e o tempo em segundos. Então, essa aqui é a nossa função. Aceleração escalar do movimento. Bom, a gente sabe que aqui é a velocidade inicial, 1 metro por segundo. E a aceleração vai ser esse cara que está com T, menos 0,1 metro por segundo ao quadrado. Olha só, gente, isso tudo é questão de prova, tá? Tudo questão de concurso. Depois a gente vai ter as questões de concursos do seu concurso e você vai ver que tem questões assim, tá bom? Então, aceleração, menos 0,1 metro por segundo ao quadrado. Letra B, um instante em que o móvel para, ou seja, que a velocidade dele é igual a zero. É isso que é. Ele para com a velocidade zero, ou seja, ele vai aqui, nesse caso, vai mudar de sentido, né? Que a gente sabe que quando ele para, ele muda de sentido. Então, a função dele é 1 menos 0,1t, então ele para quando a velocidade é zero. Então, eu vou substituir aqui por zero, vai ficar 1 menos 0,1t. Resolvendo aqui, joga menos 0,1 para lá, ele passa positivo, então fica 0,1t igual a 1. O t vai ficar 0,1, aliás, vai ficar 1 dividido pelo 0,1. Muito cuidado na hora de resolver as equações, hein? 1 dividido por 0,1, eu estou fazendo as questões, resolvendo as contas, como a gente está no início de um curso, é bom a gente ir aprendendo a fazer as continhas com certeza, né? Então, usa vírgula, igualei as casas decimais, tira a vírgula, ficou 10 dividido por 1, que é 10, né? 10 segundos é o tempo que ele vai demorar para parar, né? E aí ele vai inverter o sentido dele, porque a gente sabe que quando no MRU-V, quando ele atinge a velocidade zero, é o momento que ele muda de sentido. Ele poderia ter falado assim, perguntado o instante que o móvel muda de sentido, ou, no caso, ele perguntou o móvel para. Os dois vão ser o mesmo sentido, o mesmo instante, né? É a hora que a velocidade é igual a zero. E para a gente finalizar essa aula, né? Então, essas duas primeiras aulas trataram apenas das duas primeiras fórmulas que a gente tem, que é essa aqui e essa aqui. Depois a gente vai ter mais aulas para tratar dessas fórmulas aqui. A de posição por tempo, que aí vai ser uma função do segundo grau, então vai complicar um pouquinho mais. E essa aqui, que é a equação de Torricelli. Beleza? Então, essas duas primeiras aulas trataram apenas dessas duas primeiras fórmulas. Então, você está na metade do estudo do MRUV. Um móvel se desloca com a trajetória retilínea, obedecendo à função de velocidade. Então, por ser essa função, a gente consegue dizer que é um MRUV. Com unidades do sistema internacional, então, velocidade em metro por segundo, tempo em segundos. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, a velocidade escalar instantânea em metros por segundo e a aceleração escalar, olha a Nath aparecendo aí, são. Então, eu vou responder o que ele pediu. Então, primeira coisa, velocidade inicial desse movimento, 20 metros por segundo. Informação que a gente não vai utilizar, mas só para a gente ir aprendendo aqui. Aceleração,
menos 4 metros por segundo ao quadrado, e essa aceleração é constante, porque se trata de um MRUV. Então, a aceleração é constante. Então, essa aceleração é a aceleração o tempo todo, inclusive no tempo de 5 segundos. Eu preciso da velocidade no tempo de 5 segundos. A velocidade é 20 menos 4t. Como eu quero a velocidade no tempo de 5 segundos, eu vou jogar o tempo igual a 5. Então, a velocidade ficou 20 menos 20. A velocidade ficou igual a 0 metros por segundo. Então, essa é a velocidade no tempo de 5 segundos. Aí, muito cuidado nesses exercícios que tem duas coisas para responder na ordem. A velocidade escalar instantânea, então a primeira resposta é 0. E a aceleração, então a segunda resposta é o menos 4. Então, por isso que a resposta é a letra B. Beleza? Então, isso que a gente tinha que aprender aqui sobre aceleração, né? A fórmula de aceleração, variação da velocidade sobre variação do tempo, e sobre a função de velocidade por tempo. Beleza? A gente volta para mais aulas. A gente está na metade do MRUV.